Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Segunda parte do Para onde iremos em 2023. Personal Trainer. Para onde a gente tem que olhar? Tá no ar. GPS para Personal Trainer. Aqui a ideia é cortar caminho para chegar na agenda cheia. Combinado? Então eu separei em duas partes para não ficar uma coisa muito longa e ser bem objetivo, porque assim como eu não gosto de ficar horas e horas e horas vendo alguma coisa, imagino que vocês também não gostem. Nossa vida é corrida, a gente tem que dar aula. Eu tinha prometido que na quinta-feira à noite, ou seja, ontem, eu daria continuação, não consegui. Então estou dando continuação agora, é, num horário completamente maluco, mas é porque, de novo, eu entro em aula e vou terminar só mais tarde. Vou jogar na tela para a gente dar sequência àquele primeiro vídeo que está aí no YouTube. Quem não assistiu, assiste lá. Uma outra coisa, coloquei um vídeo bem legal no meu Instagram de uma pessoa que tem problema de escorregamento de vértebra e faz um exercício pesado para glúteo, uma mulher, bem legal. A alternativa que a gente achou para ela trabalhar o glúteo, porque ela não pode colocar a barra nas costas. Professor Fabrício Grau tá lá no Instagram, dá uma olhada lá, tem um monte de dicas para vocês, coisas que eu acho que acho não, coisas que deram certo para mim e que eu gostaria de passar para vocês aplicarem de repente no dia a dia com alguém que tenha problema na coluna, com alguém que não possa fazer um stiff, enfim. Mais para frente, de novo, vou dar outra aula explicando a sobrecarga ali na lombar, L4 e L5, o que um sujeito fez aí para provar ou para constatar o que gera mais compressão em L4 e L5, os movimentos, os exercícios, isso tudo, isso tudo documentado. Vamos que vamos, vou jogar na tela aí, tá aí. Então, um item que eu acho que é super importante a gente olhar para ele, porque ele vem se repetindo há 4 anos, ou em primeiro ou em segundo lugar, como sendo uma tendência para o nosso mundo. Dispositivos eletrônicos ou digitais, a tecnologia na atividade física. Uma baita ferramenta. Como que eu costumo usar isso com os meus alunos? Vamos lá. Garmin. Todo mundo que eu treino corrida, por exemplo, tem um Garmin. E eu peguei e anexei a minha rede lá na Garmin os meus alunos. Então eu sei quando todo mundo treinou, eu sei como que está sendo a movimentação deles no dia a dia. Eu sei o que eles fizeram, se treinaram musculação, se não treinaram. Então serve como uma ferramenta para a gente monitorar o que o nosso aluno está fazendo. Os mais avançados, além de uma baita ferramenta para monitorar, eles vêm lá. Se você pegar o Apple Watch, por exemplo, ele tem uma função de medir ou de constantemente monitorar seu batimento cardíaco. E se você tiver algum problema, ele dispara um aviso dizendo que você está com problema para uma outra pessoa, como se fosse um sinal de alerta, enfim. Então aí nesse caso, de novo, dispositivo digital funciona como um sinal de alerta para possíveis problemas. Mas vamos pensar o seguinte: todo dispositivo da Garmin tem uma série de desafios. E aí você pega um aluno ou uma aluna que quer perder peso, e isso daí a gente está lotado de aluno e aluna que querem perder peso.
e você começa a propor esses pequenos, porque são pequenos desafios, não é? Também assim, tem pequeno, médio e grande, não adianta você ir direto para o grande. Esses pequenos desafios para o seu aluno. Então vamos lá. Eu convenci todos os meus alunos a comprarem um Garmin com uma determinada tecnologia ou um sistema ali de medir algumas variáveis, por exemplo, na corrida, enfim. Aí eu viro para o meu aluno e falo assim: você já está usando há quanto tempo? Uma semana? Ok. Qual a sua média de passos? Ah, tá dando aqui minha média de passos, 3.000 passos por dia. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar como objetivo de 3.000 para passar para 5.000 todo dia. Eu sei que não é adequada, a adequada é 10.000 passos por dia, mas ele vai quase dobrar a meta de passos que ele dá no dia. Isso envolve ou implica em mais gasto energético, peso normalmente dá uma baixada, se ele não passar a comer mais. Esse é um segundo combinado. Então essa é uma maneira de você propor um desafio para o seu aluno com a intenção dele gastar um pouquinho mais de energia para perder peso, certo? Para aquele pessoal que quer perder peso. Para o pessoal que é competitivo, o que eu fiz? A gente montou um grupo e a gente propõe ali, ó, o desafio desse mês é correr 100 quilômetros. E aí é legal porque ele vai mostrando quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, e as pessoas vão se revezando. E aí um vira pro, pô, não posso perder pro fulano, o outro, não posso perder para ele. E isso daí cria uma motivação pro pessoal não deixar de treinar, certo? Não é o simplesmente, hoje não tô afim, não tô com preguiça, tá chovendo. Quando a gente cria esse target, o pessoal vai atrás. Então todo mundo não quer ser o último. E por conta disso, todo mundo acaba treinando. Tem uma outra função muito legal nos relógios da Garmin, no aplicativo, no Garmin Connect, que é a seguinte: ele mostra para você qual é a sua idade fisiológica, a idade do seu condicionamento físico. Então, se eu entrar no meu aplicativo aqui, por exemplo, eu entro em VO2, ele me dá o VO2, a classificação em relação às pessoas no mundo, em que percentual eu tô. E aí você tem uma função que você clica para saber sua idade de saúde, digamos assim. Então hoje eu tenho 49 anos e a minha idade de saúde é 41, pelo aplicativo do relógio, que fica monitorando batimento, respiração, uso a faixa durante a atividade física. Ele me dá, por exemplo, o pessoal que usa a faixa com sensor, equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo quando a pessoa está correndo, quantos por cento ele usou o lado esquerdo, quantos por cento ele usou o lado direito, o tempo de contato do pé com o chão, se o corredor está passando esse pé rapidamente pelo chão ou se ele está demorando para passar, a amplitude da passada dele, quantos passos ele dá por minuto, a frequência da passada, o nível de energia que ele usou versus o nível de energia que ele tem, se realmente ele usou aquela energia disponível ali para ele. Então é assim, tem muita coisa legal num simples relógio. Não é à toa que os equipamentos aí tecnológicos, os dispositivos, ficam entre os primeiros lugares aí desde 2020. Vale a pena investir, vale a pena a gente convencer o nosso aluno, a gente vai ter uma série de referências, a gente vai conseguir monitorar a atividade física dele quando a gente não estiver junto com ele, e isso é muito legal. Vou dar um exemplo para vocês do que já aconteceu comigo. Bateu para mim que meu aluno treinou, aí eu entrei lá para ver o treino dele, e a hora que eu vi, o equilíbrio entre o lado esquerdo e o direito estava mais ou menos assim,
47% do lado esquerdo e 53% do lado direito. Na hora eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele. Falei: "E aí, como é que você tá? Você se machucou durante o treino? Porque eu vi que você tá desequilibrado." Na mesma hora ele me respondeu: "Senti uma fisgada na minha perna a partir do quilômetro tal." Eu falei: "Opa, então parou, vamos mudar todo o treino." Eu fiz isso o quê? Pegando lá o meu Connect e vendo. Tecnologia a favor do treinador, do coach. Mas isso assim, eu tô ligado no que o pessoal tá fazendo. Então todo dia eu entro lá, olho, vejo quem treinou, quem não treinou, qual foi a frequência, qual foi o ritmo, enfim. É, é uma baita ferramenta, vale muito a pena, certo? Uns gostam do Apple Watch, outros do Polar. Para minha turma, para os meus alunos, para mim, para minha família, minha mulher, meu filho, eu, a gente usa o Garmin. Combinado? Vamos lá. O que mais que eu acho importante falar aqui, ó, para esse ano? E aí é uma coisa muito curiosa, porque é, olha como a tendência é, de uma coisa acompanha a outra. Então vamos lá. Em 2020, o famoso HIIT aparecia lá em segundo lugar, tá lá a flechinha. Depois em 2021, ele passou para quinto lugar. Depois, em 2022, ele passou para sétimo, mais atrás da perda de peso, certo? E depois, em 2023, de novo, ele está colado com a perda de peso. Qual é a leitura que eu faço desse cenário aí de 2020 para cá? O HIIT surgiu não, né? Na verdade, trocaram o nome das coisas, porque já começou lá para trás. Mas o treinamento intervalado de alta intensidade foi apontado como uma baita ferramenta em 2020 para as pessoas perderem peso, certo? Ficou lá em segundo lugar. No ano seguinte, ele perdeu um pouco de força. Por quê? Porque ele por si só não gera o resultado ou não gerou o resultado que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam perder quilos e quilos, fizeram o HIIT e não conseguiram perder quilos e quilos, certo? Consequentemente, ele foi para quinto lugar em 2021. Em 2022, ele desceu um pouquinho mais, foi para sétimo lugar. Ou seja, de novo, as pessoas fizeram a mesma leitura. Pô, mas o HIIT por si só não faz perder peso. O que passou na frente dele? Perder peso. Então, assim, pessoal, é uma baita ferramenta. Eu estava conversando com uma médica, super médica. Ela me explicou que quando a gente faz 20 minutos de um treino de altíssima intensidade, esse é o ponto. Altíssima intensidade. E altíssima intensidade, vocês sabem tão bem quanto eu, que é relativo. Né? Então, altíssima intensidade, eu tenho que fazer, sei lá, a 17 km por hora. O meu vizinho faz a 20 km por hora, o outro faz a 30 km por hora. Mas altíssima intensidade. Um treino feito assim, ele tem o poder de sinalizar para as nossas células, eu estou falando em nível celular, um trabalho muito parecido com o trabalho que a gente gera para elas quando a gente faz o jejum. Simplificando a coisa, quando a gente faz o jejum, a célula começa a trabalhar mais, certo? Não vou entrar agora aqui porque eu vou estender o negócio, mas a gente põe as nossas células para trabalharem quando a gente está em jejum. Quando a gente faz esse treinamento de altíssima intensidade, mesmo a gente não estando em jejum, a gente coloca as nossas células
para trabalharem de maneira muito parecida como se a gente tivesse num jejum. E tudo melhora. O funcionamento celular melhorando, tudo vai melhorar, né? Não só o nosso físico, a nossa saúde também. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, não faz milagre, né? Ele pode ajudar a gente, na verdade, a corrigir percurso ou pequenos desvios. Pô, sair da linha na semana de Natal e Ano Novo, beleza. Vamos voltar devagar, a gente coloca um HIIT depois que você se adaptar de novo ao treino e o peso baixa um pouquinho mais, a gente segura um pouquinho a alimentação até chegar no seu peso normal. É uma ferramenta, não é a solução. Por quê? Tem estudos, ou tem um estudo específico que comparou a eficiência do HIIT com a eficiência do treinamento contínuo, não de alta intensidade, mas feito com uma regularidade. E quem gerou mais resultado foi o treinamento contínuo de intensidade moderada, feito com regularidade. Então é assim, associado a uma dieta adequada, e aí tem muita coisa legal assim de dieta, tem muita coisa legal. Eu tô indo pro reta final da faculdade de nutrição. Tem muita coisa legal que a gente pode passar para o nosso aluno que vai impactar menos no corpo dele, ele comendo a mesma coisa. É muito legal, muito legal. No primeiro momento, não precisa nem mudar o que o cara come. Só a gente aplicar ali umas regrinhas que ele vai sofrer uma carga glicêmica menor. Mas, vamos lá, deixa eu retomar. Fica para minha aula lá em fevereiro, vamos lá. Usar o HIIT junto com uma dieta vai baixar. Não dá pra gente viver de HIIT, tá certo? A gente tem que ter um estilo de vida saudável. Ou seja, a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito. A gente tem que ser médio. Não adianta a gente ser 8 e depois a gente ser 80. Né? Não é esse o caminho. O caminho é a gente ser frequente, a gente ser médio. Então, a leitura que eu faço disso surgiu como uma baita aposta, não se concretizou, caiu, não se concretizou, caiu um pouquinho mais. Porque ele sozinho não faz milagre. E a gente tem que ter consciência que, primeiro, a gente não pode aplicar o HIIT para qualquer aluno. O cara já tem que ter um nível um pouco melhor de treinamento para ele não se machucar. Segundo, se esse aluno não tiver disposto a corrigir um pouquinho a dieta dele, ele não vai gerar um resultado absurdo, se é que vai gerar algum resultado. Então, assim, hoje a gente, pós-pandemia, a gente vive um problema de obesidade muito forte. Obesidade, existe correlação entre obesidade e depressão. O exercício físico é antidepressivo. Uma coisa vai puxando a outra. Se a gente conseguir colocar o nosso aluno para treinar, mesmo que não seja no HIIT, ou fazendo um HIIT, com uma certa constância todos os dias, o resultado a longo prazo vai ser muito melhor e vai ser muito mais efetivo. Ele não vai ficar girando em círculo. Ele vai começar a fazer um decréscimo no peso dele e isso vai se manter. A gente não pode afobar. Se a gente afobar, o que acontece? A gente machuca o aluno, ele para de treinar, fica frustrado, fica ansioso, come mais e ganha peso. Então essa daqui é a minha leitura do HIIT como ferramenta para perder peso. Certo? Vou para a próxima lá. Separei mais 3 hoje. Olha só, olha que interessante isso. Exercício para as pessoas mais velhas.
Em 2020, aparecia ali em oitavo lugar. Em 2021 já deu uma caída e depois parece que durante esse período de pandemia a gente esqueceu do pessoal mais velho, o pessoal que mais precisa fazer atividade física, não é isso? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai perdendo músculo, a famosa sarcopenia, a gente vai perdendo a capacidade de força, se a gente não fizer um treino, e a gente deixou de olhar para essas pessoas. Tem uma lacuna ali em 2022 que não fala, não assim, mostra esse treinamento entre os 10. Deveria ser o segundo, né? A gente cuidar melhor do pessoal que está com a idade um pouquinho mais avançada. E mais avançada não é nem muito avançada, hein, pessoal? O pessoal acima, ó, eu vou completar 50 anos. Tudo que eu quero, olha, essa dica aqui vale ouro. Depois dos 45 anos, tudo que a gente mais quer é não sentir dor. Mandamento número 1 para você personal que tem aluno com mais de 45 anos. Faça você o que fizer durante a sua aula, o teu aluno não quer sentir dor. Básico. O resto é conversa, a gente só quer ficar bem. Então vamos lá. 2022 abriu uma lacuna em treinamento para as pessoas mais velhas. E toda escassez gera uma demanda. O que eu quero dizer? Já apareceu ali para esse ano treinamento para pessoas mais velhas em quarto lugar. Porque são as pessoas que estão precisando, são as pessoas que foram impactadas ou que sofreram um maior impacto com a pandemia que a gente viveu. Quarto lugar, se bobear o próximo ano, vai estar em terceiro lugar, em segundo lugar. E daí, essa daqui é uma oportunidade que vale ouro. Se a gente souber fazer o exercício adequado ou o melhor exercício para tirar a dor do nosso aluno, ele vira nosso aluno para sempre. Porque mandamento número 1 qual que é? Ele não quer sentir dor. E aí ele sente dor há anos. Você chega na vida dele, coloca ele para fazer exercício e ele deixa de sentir dor, você mudou a vida da pessoa, você mudou a vida do seu aluno, da sua aluna. Essa pessoa vai falar: meu, eu conheci um cara maravilhoso, conheci uma menina maravilhosa. Ela me dá uns treinos, ela faz uns ikizira lá que eu não sinto mais dor. É assim, janela de oportunidade pra gente. A gente tem que se preparar para atender esse público. Eu trabalho, assim, eu tenho muito aluno nessa faixa etária, a maioria deles, um monte de aluno com cirurgia, um monte de aluno que se lesionou por conta de futebol, por conta de tombo e outras coisas mais. E assim, a hora que o cara deixa de sentir a dor da cirurgia, a hora que ele volta a fazer a atividade que ele gostava, ele fala: meu, que demais, cara. Eu preciso te apresentar pro fulano. Porque ele tem dor, ele não consegue resolver, e eu preciso te apresentar para a ciclana. E assim você vai criando o seu networking, você vai fazendo o seu networking e você vai fazendo o que? Aumentando a sua carteira de clientes. Temos um gap gerado pelo ano passado para a gente atender pessoas mais velhas. Na primeira semana de fevereiro, eu vou dar uma aula online, custo zero. Eu vou explicar para vocês como que a gente começa a montar a nossa carteira. O que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Se vocês seguirem aqui, segue o meu canal no YouTube que eu vou colocando as dicas lá.
Vai lá no Instagram, me acompanha no Instagram, vou colocando as dicas lá. Já mostrei lá para vocês ou para quem me acompanha lá. Aqui em casa todo mundo treina. Na minha casa o espeto é de ferro. Todo mundo treina. Segue o que eu vou falar ali, ó, que eu garanto para vocês. O que eu quero, o que eu quero do fundo do meu coração é que vocês cheguem em dezembro com a agenda desse jeito aqui, ó. Tá certo? Eu quero que vocês, professores, eu quero que vocês que dão aula de personal, dão aula de educação física, dão aula de esportes, tenham uma agenda cheia. Tá aí. Essa é a minha agenda. Tá certo? Eu demorei mais de 20 anos para desenvolver esse método ou esse GPS, como eu chamo aqui. Você não precisa levar 20 anos. Eu quero que você faça isso em 1, 2 anos. Eu quero mudar a sua vida o mais rápido possível. Eu sou professor da mesma maneira que você é. Eu comecei lá para trás e errei um monte. Você não precisa errar para ficar com a agenda lotada, para você ter a sua agenda do jeito que eu tenho. Combinado? Então, essa foi a segunda parte. Não vou falar mais das tendências para 2023. Na primeira semana de fevereiro, vou dar uma aula para explicar como é que a gente começa ou o que a gente tem que fazer para construir isso daí que eu estou mostrando para vocês. Desculpa não ter feito isso ontem à noite, como eu tinha prometido para vocês lá atrás. Estou fazendo agora aqui no meio da tarde. Provavelmente está todo mundo trabalhando. Eu também tenho que sair para trabalhar. Vai ficar gravado, vai ficar registrado. Não, vocês não podem perder na primeira semana de fevereiro. Eu quero mudar a vida de vocês. Um grande abraço, bom final de semana e até a semana que vem, pessoal.